Vamos fazer então questãozinha aqui da SpaceX, tá? A alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta. Tá errado, tá, galera? A alotropia é a capacidade que um elemento tem de formar diferentes substâncias simples. Como assim? Vamos pensar aqui no oxigênio. O oxigênio ele pode ser encontrado na forma de O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o ozônio. Então, eu tenho aqui duas substâncias que são simples, elas são formadas por um elemento, só que elas são substâncias diferentes. Quando isso aqui acontece, eu falo que as substâncias são alótropas. Tá? A mesma coisa, por exemplo, por carbono grafite e carbono diamante. A fórmula dos dois é C, é só carbono, uma substância simples, só tem um elemento. Tá? Isso que é uma substância simples, só tem um elemento. Só que pode ser carbono grafite, e pode ser também o diamante. Essas substâncias são substâncias alótropas, tá? Então não é a letra A. Reação de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Tá correto, tá, galera? Tá correto. Você tem que saber sempre a definição das reações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui AB mais CD dando AC mais BD, você tem que saber que isso aqui é o quê? Uma dupla troca. Se eu tenho duas substâncias ou mais formando uma, você tem que saber que isso aqui é uma síntese, tá? Então é sempre bom você ir sabendo os tipos de reação. Qual que ele falou lá? Uma substância formando duas ou mais. O que é isso aqui? Uma decomposição, né? O A está se decompondo em três novos produtos. Ou análise, né? Os dois nomes são válidos. Então, galera, a letra B está completamente correta. Essa é a definição de análise. Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Não, tá? A gente discutiu aqui no início do vídeo. Substâncias simples, elas são formadas por dois ou mais átomos de um mesmo elemento químico, tá? Então, O2 é uma substância simples? Sim, porque é formado só por um elemento, o O. Se eu tenho NaO, é uma substância simples? Não, porque tem dois elementos, o sódio e o oxigênio, tá? Então, se eu tenho elementos diferentes, igual está falando aqui na C, eu tenho uma substância composta. Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico. Galera, isso aqui está falso. Por que está falso? É o seguinte, substância pura é uma substância em que eu só tenho uma espécie química. Como assim? Vamos supor que eu tenho um pote aqui com água, H2O. Como só tem água, isso aqui é uma substância pura. Qual que é o contrário de substância pura? O contrário de substância pura é uma mistura, tá? Uma mistura. Então, se eu tivesse água, aqui ó, H2O mais NaCl, isso aqui é uma mistura. E essa substância pura, ela só precisa ter uma substância. Essa substância pode ser simples ou composta. Pode ser uma composta, como a água, como eu falei aqui, ou pode ser, por exemplo, um O2, tá? Pode ser um potinho com O2, que é uma substância simples, tá? Substância simples. E como tem só O2, ela também é uma substância pura. Tá bom, galera? E a letra D está falando que a substância pura é formada só por um elemento químico. Nananina não. Pode ser formado por dois ou mais, tá? Como esse caso aqui da água, H2O, tem dois elementos diferentes e é uma substância pura. Letra E. As substâncias carbono, grafite, carbono diamante, as substâncias enxofre rômbico, enxofre monoclínico, são exemplos de isomeria. Não, galera, é um exemplo de alotropia. Isomeria é uma coisa
totalmente diferente, você vai ver lá na química orgânica, tá? E eu cheguei até a dar esse exemplo, né, quando eu estava explicando de alotropia, tá? Alotropia é um elemento químico formando diferentes substâncias simples, que é esse caso aí do carbono, grafite, carbono, diamante. Mesma coisa aí para esses dois alótropos do enxofre, né? O rômbico e o monoclínico. Então não é isomeria, é alotropia, tá? Questãozinha tranquila, deu para trabalhar muitos conceitos aí de química geral. E é isso aí. Valeu!